Esses dias eu conheci uma pessoa, conversei com uma pessoa que, olhando de fora, muita gente provavelmente chamaria de bem-sucedida. É uma casa super legal, dinheiro, agenda cheia, responsabilidade, status. Mas logo no começo da conversa ela me falou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ela disse assim: ou eu parava de beber, ou eu ia perder a minha família. E talvez o que mais tenha me assustado ali foi perceber que ele ainda não tinha entendido exatamente como que chegou naquele ponto. Porque quase ninguém percebe quando começa a se perder emocionalmente. Esse é o problema. As pessoas imaginam destruição emocional como um grande evento, uma crise, uma explosão, uma tragédia evidente, mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes, a pessoa só vai ficando cansada, mais ausente, mais distraída, mais desconectada, e isso torna a coisa mais perigosa, porque a vida moderna inteira favorece esse processo. O excesso de estímulo, o celular o tempo inteiro, a necessidade de produzir o tempo todo, o excesso de informação, a correria constante, o barulho o tempo todo. Hoje muita gente não consegue mais ficar em silêncio. E eu não estou falando de silêncio físico, eu estou falando daquele momento onde você finalmente encontra a própria mente sem distração nenhuma, sem celular, sem barulho, sem trabalho, sem dopamina, sem anestesia. Muita gente desaprendeu a fazer isso, porque quando o silêncio chega, começam a aparecer coisas que foram evitadas durante anos. O cansaço, o vazio, a distância emocional, a sensação de estar vivendo no automático, a percepção de que a vida começou a ficar sem presença. E é por isso que hoje tanta gente aparentemente funcional, mas está ao mesmo tempo emocionalmente desconectada. Pessoas que continuam produzindo, continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam postando foto, continuam cumprindo agenda, mas já não conseguem mais sentir a própria vida direito. E aí uma das coisas mais tristes do mundo moderno seja que muita gente começou a chamar isso de normal. Só que o problema não fica preso dentro da própria pessoa. Quem está perto sofre, sente também. A esposa sente, os filhos sentem, os amigos sentem, a família sente. E quase nunca essas pessoas falam isso diretamente no começo, porque a pessoa ainda está funcionando, ela ainda trabalha, ela ainda paga a conta, ela ainda aparentemente está bem. Então a família vai suportando, vai relevando pequenas ausências, pequenas desconexões, pequenas mudanças de comportamento, até que aos poucos a convivência começa a mudar. As conversas diminuem, a presença muda, o ambiente fica mais pesado, as pessoas começam a se afastar emocionalmente, até fisicamente. E aí uma das partes mais perigosas de todas é essa, porque ninguém percebe exatamente quando começou. Tem gente que acha que perdeu o casamento por causa de uma grande discussão, mas às vezes perdeu em anos de ausência emocional silenciosa. Tem pai que acha que perdeu a conexão com os filhos do nada, de repente, mas a distância começou muito antes, em pequenas ausências repetidas todos os dias. E sabe o que é pior? Muita gente tenta aliviar esse vazio justamente com aquilo que está aprofundando o problema. Mais distração, mais trabalho, mais bebida, mais fuga, mais anestesia, porque agora a pessoa já não está só tentando fugir da própria dor, está tentando fugir da sensação de perceber que a própria vida começou a ficar emocionalmente distante. E aí algumas pessoas que estão recebendo esse vídeo estão recebendo porque alguém próximo não consegue mais encontrar uma forma de conversar com você sobre isso. Porque quem está perto sente e sofre porque te ama, mas muitas vezes a pessoa para de falar porque ela já insistiu antes, ela já tentou de outra forma, já foi desacreditada antes. Então elas só começam a se afastar emocionalmente. E isso está adoecendo as pessoas no mundo de hoje. Não é só a bebida, não é só o trabalho, não é só o celular. É uma geração inteira emocionalmente cansada, tentando anestesiar a própria existência sem perceber. E aí o mais triste, o mais perigoso, é que muita gente percebe isso tarde demais. Quando a casa já ficou silenciosa, quando as conversas diminuíram, quando as pessoas já cansaram emocionalmente. Você sabe do que eu tô falando, sabe? Porque as pessoas raramente vão embora de repente. Normalmente elas já estavam indo embora há muito tempo.